Se eu conseguir comprar a minha primeira casa estando apenas 2 anos em Portugal, você também consegue. Fica comigo que eu vou te contar como eu fiz isso. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Jéssica Berti e eu sempre recebo muitas perguntas referentes à compra do meu imóvel. Eu estou em Portugal há 4 anos e meio e quando eu completei 2 anos e 2 meses em Portugal, eu comprei a minha primeira casa. E eu vou contar tudo para vocês que eu fiz para conseguir comprar essa casa. O que foi necessário, o que pediram, quanto eu dei de entrada, se eu paguei a pronto pagamento, se eu financiei, como é que funciona. Vou explicar tudo para vocês. Essa história de comprar casa começou porque eu tenho um casal de amigos muito querido que eles tinham acabado de comprar uma casa, os dois recebendo salário mínimo. Eles chegaram a Portugal 1 ano e meio antes da nossa família e eles conseguiram comprar a primeira casa deles. E esse casal de amigos falou pra gente que não era tão difícil assim como as pessoas achavam que era. E a gente passou a olhar essa possibilidade com outros olhos. Nós morávamos num apartamento que era de 1 quarto, porque foi a única coisa que a gente encontrou quando a gente chegou em Portugal, e nossa renda era de 450 euros para um apartamento de 1 quarto no ano de 2019. Para nos poupar de ter trabalho, nós procuramos um intermediador imobiliário. É como se fosse um corretor do Brasil, para nos ajudar nessa tarefa. E ele deu a orientação para nós para começarmos a procurar as casas nos sites de procura de casa, como Idealista, Imovirtual, OLX e nos sites das próprias imobiliárias também. Esse corretor imobiliário ele foi um intermediário, logo ele teria uma comissão da compra e venda desse imóvel. Nós fomos orientados por ele para ir até o nosso banco, para poder fazer uma simulação de crédito para saber até quanto o banco estava disposto a emprestar para nossa família. Lembra que eu falei que aquele casal, os dois ganhavam salário mínimo? Não era essa a realidade da nossa família. Eu sim ganhava salário mínimo, mas meu marido não. Então, se eles conseguiram, certamente nós íamos conseguir também. Mas a gente precisava saber quanto eles iam emprestar. Nós fomos até o banco, eles fizeram uma análise do crédito. E quando eu digo análise do crédito, eles puxaram e viram toda a nossa movimentação bancária desde quando nós chegamos em Portugal. Foi um período de 2 anos. E eles verificaram tudo que nós tínhamos em dívida. Se nós tínhamos empréstimos, se nós tínhamos financiamento de carro ou financiamento de outro imóvel, ou se nós tínhamos despesas fixas que estavam ali associadas ao nosso número de contribuinte, associados à nossa conta bancária, que caíam todo mês. Nessa época, o meu agregado familiar era de 2 crianças apenas, e nós submetemos então o pedido de aprovação de crédito para todos os bancos. Quem fez isso foi o nosso intermediador imobiliário, e o banco que aprovou foi o Novo Banco. Na aprovação, nós já sabíamos até onde nós podíamos ir. Isso é super importante, a gente saber até quanto que o banco vai emprestar, para daí sim procurar um imóvel. O que foi aprovado para nós foi um empréstimo de 90% do valor do imóvel, ou seja, os 10% iniciais teria que ser de capitais próprios, nós já teríamos que ter esse valor de reserva. Então, quanto mais caro o imóvel, maior a quantidade de dinheiro que eu teria que dar na assinatura do contrato. Nós procuramos então algumas casas nesses sites, encontramos algumas dessas casas e particularmente eu gosto muito do sítio onde eu moro, eu gosto muito da região, minhas filhas já estão habituadas às escolas, nós temos tudo que nós precisamos aqui, então eu queria ficar o mais próximo possível desse lugar. Então eu só procurei casas aqui na região onde eu moro. E por incrível que pareça, a primeira casa que eu visitei foi a casa que eu comprei. Nós fizemos apenas um único dia de visita às casas. Nesse dia nós visitamos 4 casas diferentes e a primeira que eu visitei foi a que eu mais gostei de todas. A casa precisaria de pequenas obras que nós conseguimos fazer no nosso primeiro mês e coincidia com o nosso último mês de arrendamento na casa onde nós morávamos. O proprietário ele tinha um valor definido para a casa, o valor estava dentro do nosso orçamento, porém nós fizemos uma contraproposta e o proprietário fez outra contraproposta que nós aceitamos. Uma coisa que vale ressaltar, para você conseguir um empréstimo no banco, esse financiamento pré-aprovado do crédito imobiliário, o seu nome ele tem que estar limpo, ele não pode ter nenhuma restrição no Banco de Portugal. Então, se você tem dívidas, dificilmente vai conseguir uma aprovação do crédito imobiliário. Na época, nós tínhamos o nosso carro financiado.
mas mesmo assim conseguiram aprovar o crédito. Fatores que foram decisivos para a aprovação do nosso crédito foi o nosso contrato de trabalho, que foi um dos primeiros documentos que o banco pediu para poder fazer essa análise de crédito. Um contrato sem termo ou a termo incerto, ele tem muito peso na hora da aprovação do financiamento, porque é uma segurança para o banco que você vai ter condições de continuar arcando com a prestação do financiamento que você vai aí pleitear. No nosso caso, ambos tínhamos contratos sem termo, então não tivemos problema com relação a isso. Nessa época, eu já estava no call center, e foi o contrato do call center que me ajudou a comprar essa casa. Eu já vi em muitos vídeos as pessoas falando que um cartão que chama Direito de Igualdade, eu vou deixar uma foto aqui para vocês, ele é fundamental para a compra do imóvel. Ele ajuda, sim, é verdade, mas não é fator eliminatório, até porque o banco solicitou nossa autorização de residência para poder decidir ou não aprovar o nosso crédito imobiliário. Esse direito de igualdade, ele confere direitos e deveres como de todos os portugueses. É como se fosse um BI provisório que você tem, a validade dele é mediante a validade da sua autorização de residência, mas o banco, para aprovar o nosso crédito, ele solicitou a autorização de residência. Logo, o direito de igualdade não foi um fator ali eliminatório na compra do imóvel. Um documento que o banco pediu também e foi imprescindível para aprovação do crédito foi o nosso IRS do ano anterior. O banco precisava saber quanto a gente ganhava, qual era a nossa movimentação. O banco precisava medir a nossa taxa de esforço para saber até onde nós conseguiríamos arcar na prestação da casa. Eles também pediram os 3 últimos recibos de vencimento, tanto do meu marido quanto o meu. Pediram o contrato de trabalho atualizado, ou seja, o contrato que você recebe quando você é contratado pela sua empresa. Eles pediram uma versão atualizada com a data ali do contrato atual e pediram também um extrato dos últimos 12 meses. Visto que o meu banco principal era o Montepio, o novo banco, apesar de ter acesso a essa movimentação, eles ainda assim pediram para que nós enviássemos essa movimentação bancária para eles dos últimos 12 meses. Uma vez o crédito aprovado, você tem 30 dias para achar o seu imóvel e dar entrada no processo de assinar a escritura do imóvel. Como eu falei, nós já tínhamos encontrado o imóvel, já tínhamos feito a contraproposta e o proprietário já tinha aceitado, então nós marcamos para assinar o contrato de compra e venda. Nesse contrato de compra e venda, o comprador ele tem que dar os 10% do valor do imóvel. Então, por exemplo, se o seu imóvel custa 100 mil, eu teria que ter 10 mil para dar de entrada. Então, quanto maior o imóvel, mais você tem que dar de entrada. Esse dinheiro é um dinheiro que tem que vir de capitais próprios. Você não pode fazer um empréstimo bancário para conseguir esse dinheiro, até porque quando o banco for puxar toda a sua movimentação, vai ver que você tem um empréstimo pessoal para poder ter esse dinheiro e não vai aprovar seu crédito imobiliário. As opções de aprovação do crédito também são em taxa fixa ou taxa variável. Taxa fixa é quando você tem um valor de parcela e você vai pagar esse valor para o resto da sua vida. E taxa variável, ela vai variar de acordo com a variação da Euribor. Ou seja, hoje você pode pagar 300 euros, daqui 6 meses 600. Tudo vai depender da Euribor. Se a Euribor subir, você vai pagar mais. Se a Euribor descer, você paga menos. Existe também a taxa mista, onde você fixa uma quantidade de anos em taxa fixa e o restante em taxa variável. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. O banco não nos deu muitas opções para poder aprovar o crédito, foi de cara a taxa variável, que ao meu ver é a pior taxa que existe no mercado, principalmente nessas oscilações da Euribor, mas foi a única que nós conseguimos e pronto, nós queríamos muito comprar a nossa casa. Assinamos então o contrato de compra e venda, demos os 10% de entrada e nessa assinatura do contrato de compra e venda, e não é só apenas na assinatura do contrato de compra e venda que você vai ter que pagar. Os 10% você paga na assinatura do contrato de compra e venda como responsabilidade pelo imóvel, é um compromisso que você firma ali com o proprietário do imóvel e você como comprador para poder segurar o imóvel para você até sair a escritura, que geralmente leva em torno de 25 a 30 dias, podendo chegar até 40 dias. No nosso caso, foi em 25 dias que saiu a nossa escritura. Essa casa também ela é avaliada pelo agente imobiliário do banco. O banco vai ver quanto vale essa casa, não é só o proprietário que decide quanto ele vai querer. No nosso caso, o banco avaliou um pouco acima daquilo que nós nos comprometemos a pagar com o proprietário, o que aumentou a nossa entrada inicial.
Nós conversamos com os proprietários e pedimos para eles baixarem ainda mais, para a gente conseguir pagar os 10%, que era aquele dinheiro que a gente tinha reservado para isso, e eles aceitaram para a gente conseguir fechar o acordo. Assinamos então o contrato de compra e venda, esperamos ali os 25 dias necessários e chegou o dia de assinar a escritura do imóvel. Nós assinamos nossa escritura num escritório de advocacia com 2 advogados de ambos os lados, tanto do nosso lado, que era o comprador, quanto do vendedor. Nessa altura foi quando nós entregamos o cheque com o valor total do imóvel, aquilo que faltava, que era o que o banco tinha nos emprestado, e os proprietários entregaram a chave. Atrelado a essa escritura, existem os custos por trás da documentação. Também existem os seguros, tanto de vida quanto de casa, tudo isso é pago. Então, quando for comprar o seu imóvel, tem que separar os 10% da entrada, mais um pouquinho de dinheiro para conseguir arcar com esses custos iniciais. No nosso caso, foi mais 3 mil de documentação. O meu marido saiu como titular responsável pelo financiamento, apesar de estar no nome dos dois. Ele teve que fazer um seguro de vida, que cobre todos os custos no caso de falecimento. Precisa fazer vários exames para poder fazer esse seguro de vida e nós pagamos isso anualmente. Optamos por comprar um apartamento, era o mais barato que nós conseguimos na época. Nosso apartamento é um apartamento T3, nós moramos na margem sul de Lisboa, e o valor que eu paguei no apartamento, quanto eu pago de parcela, quanto o banco me emprestou, quanto eu tive que dar de entrada, é assunto para um próximo vídeo. E foi assim, gente, não foi um bicho de 7 cabeças, o banco aprovou o nosso crédito de cara, nós não tínhamos nenhuma dívida associada ao nosso nome, com exceção do financiamento do nosso carro. O banco aprovou um valor muito maior do que aquilo que custou o nosso imóvel, porém é como eu disse inicialmente, você tem que dar 10% do valor de entrada. Então, quanto mais alto o seu imóvel, mais você tem que dar de entrada. E nós tínhamos ali definido um orçamento limite para poder dar essa entrada. Sendo assim, a gente não usou todo o pré-aprovado do banco e encontramos um imóvel que estava dentro do nosso orçamento. Não é um bicho de 7 cabeças, é fácil, é só você ir até o banco e fazer uma simulação de crédito. Certifique-se que está com tudo em ordem em Portugal para poder fazer essa simulação de crédito, e nem sempre vai ser o seu banco, que é o que você tem relacionamento desde quando você chegou em Portugal, que vai fazer essa aprovação de crédito. No nosso caso, foi um banco completamente diferente e abrimos uma conta separada para a compra do nosso imóvel. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se você conseguiu uma aprovação de crédito também aqui em Portugal, quanto tempo você levou, se achou que foi muito difícil ou não. E o próximo vídeo desse tema de casa, eu vou contar todos os valores que eu pago e quanto eu passei a pagar estando na taxa variável com a subida da Euribor e o que eu fiz para conseguir diminuir esse valor. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!